A igreja em pé, por gentileza. Vamos receber o nosso irmão evangelista Samuel. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu os convido ao texto de 2º livro dos Reis, capítulo de número 13. 2º livro dos Reis, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Que culto gostoso, né, irmãos? Que presença gostosa do Senhor. Deus abençoe sempre nosso irmão Rodrigo. Sempre muito bom ser ministrado pela vida do irmão, viu? Deus abençoe. 2º livro dos Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 14. O texto bíblico nos diz assim: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele por cima de sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre as janelas para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Feche seus olhos, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos a Ti. Gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos, de estarmos em comunhão para a honra e glória do Teu nome, Senhor. A nossa palavra é de gratidão pela Tua presença que se manifesta entre nós, nos louvores, nas orações e nas porções da palavra que aqui já foram ministradas, ó Pai. Nós Te agradecemos. Te agradecemos ao Senhor por este tema que o Senhor colocou no coração do nosso pastor a respeito do despertar espiritual. Que seja, Senhor, mais uma noite de despertamento sobre a Tua igreja. Antes mesmo dessa série de mensagens, o Senhor já tem nos despertado à maturidade, a uma vida cristã com um propósito. O Senhor tem nos despertado a sermos uma igreja bíblica, uma igreja de oração, uma igreja relevante. Mas que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos conduzindo rumo ao Teu propósito. Portanto, eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude a expor aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocar em meu coração sobre esse assunto. E que o Teu nome seja glorificado mais uma vez, Senhor. Que a Tua palavra cumpra o propósito pela qual o Senhor a enviou nessa noite. Que o Senhor abra os corações para a recepção da Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos a Ti, crendo na ação do Teu Espírito e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. O texto que nós lemos fala sobre o rei Jeoás indo até Eliseu, próximo à sua morte, fazendo-lhe uma visita e possivelmente uma visita de despedida, visto que o rei Jeoás usa os termos que naquela época eram muito comum utilizar-se quando estava visitando alguém que estava próximo à morte. Ele chega até Eliseu dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Esse mesmo discurso Eliseu usa em relação ao profeta Elias quando ele estava para ser tomado dele. O texto bíblico fala que Jeoás vai até o profeta Eliseu e, estando diante do profeta Eliseu, ele é direcionado ao que nós hoje chamaríamos de um ato profético. Eliseu fala para que o rei pegue o arco e o flechas, e o texto diz que ele pegou. E o profeta orienta o rei a abrir a janela para o lado do oriente e fala para que ele possa flechar rumo ao oriente aquela flecha.
E o texto bíblico diz que quando o rei faz isso, Eliseu se levanta e coloca as suas mãos sobre as mãos do rei. E quando essa flecha sai rumo ao oriente, Eliseu libera uma palavra, e a palavra é: essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Você os ferirá em Afeque até os consumir. Havia uma palavra de Deus sendo liberada no ato profético que eles estavam vivenciando. Era para abrir a janela para o lado do oriente e flechar essa flecha. Eliseu estava o acompanhando neste momento e uma palavra é liberada sobre a vida do rei Joás. Essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Você os ferirá em Afeque até os consumir. Portanto, a palavra que Deus, através do profeta Eliseu, está entregando ao rei Joás é de vitória plena. É de consumir os inimigos por completo. É de uma vitória sem igual, que ele exterminaria todo o seu exército inimigo, o exército da Síria. Mas o ato profético não acaba por aí. O texto bíblico diz que após essa encenação, após esse ato, o profeta Eliseu fala para o rei Joás: pega agora o arco e a flecha, e flecha o chão. E o texto bíblico diz que o rei Joás pegou o arco e flecha, começou a flechar o chão, e flechou apenas 3 vezes. Sendo assim, o texto diz que o profeta Eliseu se indignou muito com a atitude do rei Joás. Algumas traduções traduzem o que realmente esse texto quer dizer no original, que é de que o profeta Eliseu ficou irado com a atitude do rei Joás. E ele disse ao rei: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido o chão, e você feriria, você ganharia, você exterminaria os seus inimigos até os consumir. Mas porque você flechou o chão apenas 3 vezes, você vai ter apenas 3 vitórias sobre os seus inimigos. Veja que desde o primeiro ato profético, que é de abrir a janela para o lado do oriente, flechar aquela flecha, o Senhor já havia liberado uma palavra, e a palavra era de que eles teriam uma vitória plena. No segundo ato profético é para flechar o chão, e a palavra profética ainda está de pé. A vitória seria plena contra os inimigos. Mas o rei Joás flechou o chão apenas 3 vezes. E porque fechou o chão a plena 3 vezes, o texto bíblico diz que o Senhor limita aquilo que ele poderia viver na sua vitória. Esse texto me pegou hoje porque quantos de nós recebemos palavras do Senhor, recebemos profecias, recebemos promessas, recebemos ministérios, recebemos coisas maravilhosas da parte do Senhor e que a gente não vive com plenitude, porque não nos posicionamos em relação àquilo que o Senhor falou para nós. A provisão, a palavra, a promessa, o propósito era de uma vitória por completo, era de uma vitória plena, mas porque ele não se posicionou da forma que Deus queria que ele se posicionasse, ele só teve 3 vitórias. Talvez você cresceu acreditando de que as coisas aconteceriam e fluiriam só porque Deus quis ou falou. Mas na verdade é de que precisa haver da nossa parte uma interação com aquilo que o Senhor está falando. Precisa haver da nossa parte um comprometimento, um empenho, uma dedicação para que a gente possa viver todas as palavras que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Às quinta-feiras nós temos nos reunido aqui como igreja para estudarmos sobre alguns assuntos, para buscarmos ao Senhor com propósito, mas entenda, vir numa quinta-feira por vir não vai resolver nada na sua vida. Vai ser só mais uma quinta-feira que você vai vir na igreja, que você vai cantar, que você vai ouvir uma palavra. Precisa-se haver uma interação sua com aquilo que Deus está falando com você durante esses dias. O texto bíblico diz: Deus queria que ele tivesse uma vitória plena, mas ele não teve. Por quê? Porque o posicionamento dele em relação àquilo que Deus falou não foi um posicionamento pleno. E isso me pega porque esse é o meu maior medo. Qual, Samuel? É de parar antes daquilo que Deus tinha para a minha vida. Sabe, esse é o maior medo que nós devemos ter no coração, de estagnar num lugar onde Deus não queria para nós. É a frustração de no final da vida olhar para trás e dizer assim: poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter me posicionado de uma forma onde eu teria mais vitórias, onde eu viveria com mais plenitude aquilo que Deus tem na minha vida, mas eu preferi flechar o chão apenas 3 vezes. E que Deus traga temor ao nosso coração aqui hoje.
Porque existem muitas pessoas na Bíblia que não viveram tudo o que Deus tinha para elas, por conta do posicionamento delas diante de Deus. Vou te dar alguns exemplos. Moisés recebeu do Senhor a promessa de entrar na terra com o povo de Israel, mas não entrou. Porque um dia Deus falou para ele assim: fala à rocha que ela vai verter água. E ele feriu a rocha pela ira que ele estava do povo, e ele não entrou na terra que Deus havia prometido. O jovem rico recebeu de Jesus a seguinte palavra: vende o que você tem e entrega para os pobres, que você vai ter um tesouro no céu. E esse jovem não vende o que tem, não entrega para os pobres, também não recebe um tesouro no céu. Ao máximo que ele viveu foi uma espiritualidade vazia e barata a sua vida toda, ao invés de viver a plenitude daquilo que o Senhor tinha para ele, um tesouro no céu. Judas, assim como os outros apóstolos, recebeu do Senhor a promessa de se assentar num trono para julgar todo Israel e todas as nações. Ele recebe do Senhor a promessa de que no céu teria um nome, em uma coluna no céu com o nome dele, assim como os demais apóstolos. E Judas não viverá isso. E o porquê não? Porque parou antes daquilo que Deus tinha para a vida dele. Não pare antes daquilo que Deus tem para a sua vida, irmãos. Não se conforme num lugar onde não é para você estar. Talvez o seu ministério esteja num lugar que você poderia estar vivendo coisas maiores. Na sua vida profissional você poderia estar vivendo coisas maiores. Na sua vida amorosa você poderia estar vivendo coisas maiores. Na sua vida espiritual você poderia estar vivendo coisas maiores. E você está aí como aqueles crentes que pensam assim: não, Deus falou, Deus vai fazer. Não, meu irmão, se posiciona dentro daquilo que Deus está falando para você. Porque dói no meu coração te dizer, mas eu preciso te falar: se você não tomar uma posição, se você não despertar nessa noite, você não vai viver tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Isso tem que gerar temor em nosso coração. Saber que você poderia ter um ministério mais relevante, não vai ter porque você não se posiciona. Saber que você poderia ser um grande empreendedor, mas você não vai ser porque você não se posiciona. Saber que você poderia ser um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, alguém mais comprometido com as coisas de Deus, alguém mais comprometido com a sua vida espiritual, mas você não vai crescer, não vai evoluir, não vai viver tudo o que Deus tem para você. Por quê? Porque não tem uma interação da sua parte com aquilo que Deus está falando. Você até vai viver algumas vitórias, como o rei Jeoás viveu. Viveu 3, mas poderia ter vivido tudo que Deus tinha para ele. Você pode até às vezes ter uma experiência ministerial, uma experiência profissional boa. Talvez você receba vitórias. E essas vitórias vão alegrar o seu coração. Você já parou para pensar que você poderia ter vivido muito mais no Senhor? E para antes daquilo que Deus tem? E que não recebe com plenitude aquilo que Deus havia declarado que você poderia viver? E é isso que acontece com o rei Joás. Ele é o rei que se limita. Ele é um rei que não interage por completo com aquilo que o Senhor havia falado que faria na vida dele. Deus falou que teria uma vitória plena, ele iria exterminar os seus inimigos. E ele não exterminou só por falta de posicionamento dele, porque a palavra de Deus estava de pé. Eu queria te lembrar isso: a palavra do Senhor sobre a sua vida está de pé, meu irmão. As promessas que Deus fez sobre essa igreja, as promessas que Deus fez sobre o seu ministério, as promessas que Deus fez sobre a sua família está de pé, mas Deus espera que você interaja com aquilo que Ele já declarou ao seu respeito. O texto bíblico diz que quando o rei Joás flecha só 3 vezes o chão, Eliseu ficou indignado com ele, ficou irado com ele. E a grande questão é o porquê o profeta Eliseu fica irado com a atitude do rei Joás. O porquê aquilo fere tanto Eliseu? Porque Eliseu tem indignação, ira em relação à atitude do rei Joás. É por um simples fato: é que Eliseu joga no outro time. Não é do time dos conformados igual o Joás. Porque a atitude do Joás é uma atitude de conformismo. É alguém que está falando assim: ó, flecha o chão que você vai ter vitória. Fala: ah, tá bom, beleza. 3, tá bom. Sabe? Isso é sério. Isso é sério. Ler esse salmo aqui de manhã, tá bom. Isso é sério.
Vir em um culto na semana tá bom. Essa atitude de conformismo nossa vai nos limitar naquilo que a gente poderia viver em Deus. Não entra nessa ilusão de que Deus falou, eu vou viver. Nananina, não. Você vai viver poucas coisas em dimensão daquilo que você poderia viver em Deus, se você não se posicionar. O Eliseu não joga nesse time dos conformados. Pelo contrário, ele joga no time dos inconformados. Porque no chamado dele, diante daquilo que o Senhor estava para fazer na vida dele, o profeta Elias olha para ele e fala assim: o que é que você quer que eu faça a você antes que de ti eu seja tomado? E ele fala algo muito ousado ao profeta Elias. Ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que há sobre você. E essa palavra, ela é tão profunda que Elias, que é acostumado a ver morto ressuscitar, fogo cair do céu, parar de chover, voltar a chover, que é acostumado a ver anjo, que é acostumado a ver o sobrenatural acontecendo, olha para ele e fala assim: dura coisa você pediu. Elias é, na Bíblia, o maior vulto que existe no Antigo Testamento. O leão dos profetas, aquele que até hoje Israel aguarda, aquele que, quando Jesus está clamando na cruz ao Pai, as pessoas olham e falam: ele está chamando por Elias. O Elias é aquele que aparece no Monte da Transfiguração. O Elias é o tipo do João Batista que viria. O Elias é o profeta mais conhecido da Bíblia, o profeta mais admirado por Israel, o profeta que fez coisas extraordinárias. E Eliseu é do time dos inconformados, é do time dos corajosos, é do time daqueles que querem viver tudo que Deus tem para eles e tem a capacidade de olhar para Elias e falar assim: ó, você é o maior profeta que conheci, o maior profeta que haverá na história, mas eu quero porção dobrada do ministério que você vive. Ao tanto que Elias é tomado de Eliseu, e o texto bíblico diz que Eliseu pega a capa de Elias, e diante do Jordão ele dá um brado, que é o brado da vida dele. Ele grita: aonde está o Deus de Elias? E bate com aquela capa no Jordão, e o Jordão se abre, ele passa, e os filhos dos profetas olham e reconhecem ele como um profeta do Senhor. E Eliseu foi um profeta extraordinário, sabe por quê? Porque ele se propôs a viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele se posicionou debaixo da palavra de Deus. Deus tem palavras proféticas sobre a nossa igreja desde o primeiro culto. Eu faço parte do grupo de irmãos que tive o privilégio de participar dessa igreja antes dela ser institucional. E eu vi palavras de Deus sendo liberadas sobre essa casa, sobre crescimento, sobre famílias restauradas, restaurando outras famílias, de um lugar onde Deus traria a sua palavra, onde Deus restauraria pessoas, restauraria os casamentos. E essas palavras estão aí, foram liberadas sobre nós. Mas você quer viver isso? Então se posiciona diante do que Deus está falando, porque só assim a gente vai viver tudo aquilo que Deus quis e falou sobre nós, meu irmão. A palavra que Deus havia liberado sobre Joás essa é a flecha da vitória do Senhor, é a flecha da vitória contra os sírios, e você vai ferir eles em a fé que até os consumir. Ele consumiu os inimigos? Não. Por quê? Porque Deus não quis? Foi isso, porque Deus falou que faria. E por que não viveu? Porque não se posicionou diante daquilo que Deus havia falado. Que nessa quinta do despertar você possa se despertar para essa realidade, de que você vai viver tudo aquilo que Deus falou sobre você, se você se posicionar diante daquilo que Ele está falando para você, meu irmão. O Eliseu ficou indignado, por quê? Porque o Eliseu joga no outro time, o time dos inconformados. É naquele time do Gideão, que o anjo aparece e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Ele fala: tá bom, se o Senhor é conosco, então o que é feito das maravilhas que nos fizeram nossos pais? Em outras palavras, se Deus é com a gente, mas o que eu ouvi foi que o mar abriu, foi porque Deus trouxe maná, foi que Deus fez coisas poderosas no meio do povo, então por que não está acontecendo agora? É alguém que é inconformado. É alguém que não se limita ao pouco. Qual é o problema de Joás? É que para ele 3 estava bom. É aquele cara que faz o mínimo ali. Tá bom, tem que fazer, a gente faz. Não seja esse tipo de crente, porque esse tipo de crente é irrelevante na igreja, é irrelevante na sociedade, é irrelevante na família. Seja o tipo de pessoa que faz sempre além, que sempre faz mais, que sempre se dedica mais, meu irmão. O Joás para. E aí o Eliseu fala para ele: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido o chão, e aí você iria consumir os seus inimigos. Sabe
o sentimento de Eliseu é o seguinte: poxa, diante de uma palavra de Deus dessa, é assim que você se comporta? Diante de promessas, diante de uma palavra de vitória plena, era no mínimo para ele estar empolgado e sair flechando aquele chão, mas ele não está. Tanto que Jeoás é um dos reis de Israel que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que nessas quintas do despertar, a gente possa ter o temor e a compreensão de que existem palavras sobre nós. E a Bíblia diz que de todas quantas promessas que vêm de Deus, tem de Deus o sim por ele e o amém. Deus é fiel para cumprir com todas as suas palavras e suas promessas. Mas entenda que existe um princípio, e eu falo sobre esse princípio e encerro aqui a palavra, que é o princípio da interação, é o princípio do envolvimento, é o princípio de cooperação com aquilo que Deus está falando conosco. Em todas as páginas e histórias da Bíblia que você encontrar Deus fazendo algo extraordinário, você também vai encontrar o Senhor pedindo algo do ser humano. Deus é quem faz com que aqueles peixes venham até a rede de Pedro, mas é Pedro que tem que lançar a rede para pescar. É o Senhor que transforma a água em vinho, mas é os homens que têm que encher as talhas de água. É o Senhor que abre o mar vermelho, mas é Moisés que tem que levantar o cajado. É o Senhor que cura, mas é a gente que tem que orar. É o Senhor que trabalha nos corações, mas é a gente que tem que pregar. É o Senhor que visita, mas é a gente que tem que orar. É o Senhor que move, mas é a gente que tem que se posicionar. É o Senhor quem salva, mas é a gente que tem que evangelizar. É o Senhor quem faz, mas a gente precisa estar inteirado com aquilo que o Senhor está fazendo, meu irmão. Esse é o princípio que deve nortear a vida cristã. É esse o despertar que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a vocês hoje. É a compreensão de que Deus está disposto a fazer muito. Mas para Deus fazer muito, você não pode estar disposto a fazer pouco, irmão. A W. Tozer já dizia que um homem que quer conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo e muito tempo. A gente vive a geração que é tudo muito fácil, que é tudo muito rápido, que é tudo muito genérico, que é tudo muito superficial. Mas na vida cristã não é desse jeito. Que haja em nós hoje um santo temor, que nos leve a essa compreensão, que eu disse a vocês, e esse é de fato um medo que há no meu coração, e eu oro ao Senhor sobre isso. Eu não quero parar antes daquilo que Ele tem para mim. Eu não quero viver menos daquilo que Ele tem para mim. Já se pensou que talvez você vá viver menos, ou viveu menos daquilo que Deus tem sobre a sua vida, porque você não se posicionou? Então hoje, em nome de Jesus, se desperte para essa verdade espiritual. Eu queria que você ficasse em pé e eu gostaria de orar pela sua vida. Interaja com aquilo que o Senhor está falando. O Senhor disse que vai te levantar como um pregador do Evangelho, então se prepare biblicamente para isso. O Senhor falou que você vai louvar e as pessoas vão ser impactadas, então se prepara para isso, se posiciona dentro disso. O Senhor disse que vai te usar como evangelista, então o que você está esperando para começar a pregar o Evangelho para alguém? O Senhor disse que te usaria, então por que você não está buscando dons espirituais? Se o Senhor falou que faria coisas grandiosas e gloriosas, o porquê você ainda não se posicionou dentro disso? Saiba, Deus liberou a sua palavra. Deus tem promessas e Deus é poderoso para cumpri-las. Mas a grande questão é, e eu lembro-me que eu falei isso certa feita para um rapaz no trabalho, que Deus usou um pastor que estava indo lá nos dons espirituais para falar com ele, e eu encontrei ele no meio do caminho, ele estava chorando, e ele falou assim para mim: pastor, Deus falou comigo. Eu falei, que bom, glória a Deus. Ele falou, Deus falou comigo, e o cara falou toda a minha vida, e que não sei o quê. E eu olhei para ele e falei assim, glória a Deus por isso, que bom, meu irmão. Mas a pergunta que eu te faço é, o que você vai fazer em relação a isso que Deus falou com você? Porque Deus falar, maravilha. Mas qual é a nossa posição em relação ao que Deus está falando? Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui?
vou orar nessa noite para que haja um despertamento nesse sentido na sua vida. Sabe, irmãos, é muito triste ver alguém que está parando antes daquilo que Deus tem para a vida dele. E se o Senhor trouxe essa mensagem aqui, é porque há pessoas aqui que estão vivendo isso. Mas a minha oração é para que o Senhor te dê fé, te dê coragem, te dê ousadia, para que você queira viver tudo aquilo que Ele tem determinado sobre você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento ao Senhor a tua igreja aqui presente e peço, meu Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa trazer fé e ousadia ao coração dos meus irmãos, ó Pai. Nós estamos aqui na Quinta do Despertar e o Senhor trouxe essa mensagem no meu coração. E eu sei, ó Pai, que eu falo aos ouvidos, mas é o Teu Espírito que faz com que essa mensagem seja uma verdade no coração dos Teus servos, Senhor. Que eles não parem antes daquilo que o Senhor tem para eles. Que eles vivam o cumprimento pleno da sua vontade e do seu propósito. Que eles possam experimentar, Pai, da plenitude do ministério, da família, da vida espiritual que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai. Que em nome de Jesus toda a barreira de desânimo, toda a barreira, ó Pai, de incredulidade que possa haver no coração dos Teus filhos, para que eles não se posicionem. Nesse momento nós oramos pedindo para que sejam quebradas, ó Pai. Pedimos ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor possa aquecer os corações, dar disposição aos meus irmãos, para que eles queiram viver tudo o que o Senhor tem para eles, ó Pai. A gente não quer parar antes do que o Senhor tem para nós, Pai. 3 vitórias não é o suficiente, a gente quer viver tudo o que o Senhor tem para nós. Eu sei, ó Deus, que nós já estamos vivendo vitórias e que os seus filhos vão viver vitórias, mas em nome de Jesus não permita, Senhor, com que eles se conformem com essas vitórias, que eles acreditam que a vida cristã é só isso que eles viveram até agora, Senhor. A gente pode viver muito mais em Tua presença, ó Pai. Há filhos Teus aqui que viram coisas extraordinárias, mas eles podem ver muito mais. Há filhos Teus que são usados de forma extraordinária, mas o Senhor pode usá-los de uma forma ainda mais extraordinária. Os Teus filhos que aqui estão, Pai, vão viver vitórias, estão vivendo vitórias, mas a gente não quer apenas 3 vitórias, Senhor. A gente quer viver a plenitude daquilo que o Senhor declarou sobre a nossa vida. Portanto, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, pedindo para que isso seja uma verdade em nós, pedindo para que o Teu nome seja glorificado em nós, ó Pai. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado e bendizido através, Senhor, da nosso posicionamento em Ti. Eu oro ao Senhor, Pai, com gratidão no coração. Eu oro crendo na ação do Teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Som.